Muito bem, estamos aqui no nosso 29º dia do desafio Leia a Bíblia em 365 dias. Eu sou a psicóloga Juliana Muniz e eu quero refletir com você hoje sobre o significado dessa palavra desafio. Desafio é algo que nos tira da nossa zona de conforto e nos projeta para uma fase acima da qual nós estávamos acostumados. Desafio, então, é algo difícil que você precisa se propor a fazer, tomar essa decisão. E conversando com uma pessoa muito querida hoje, a minha tia, ela está fazendo o desafio conosco e ela conversando falou que para alguém se propor a fazer um desafio, ele já tem que ter chegado num limite. Seja o desafio que for, né? Porque para sair da zona de conforto não é fácil. Eu tô ali acostumada tanto tempo daquele mesmo modo, vivendo da mesma maneira, que para eu me propor a mudar, eu tenho que ter uma necessidade muito grande, e a necessidade que nos move a assumir esse desafio de leitura da Bíblia diária é a necessidade de nos achegar cada vez mais perto de Deus. Pelo menos é essa a minha necessidade de conseguir cada vez mais, principalmente nesses dias maus que nós estamos vivendo, de me aproximar e aumentar a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. É esse o objetivo que eu me propus a fazer esse desafio aqui com vocês. E por que com vocês? Porque é um compromisso que eu não assumi só para mim, eu assumi diante de vocês também. Então é mais difícil eu desistir. Eu me conheço. Então, e você? Por que você assumiu esse desafio? Certo? Qual é o limite que você estava, que você precisou assumir esse desafio? E se você não assumiu, eu quero te convidar agora, já, a se alistar conosco nesse exército, daquelas pessoas que querem ter as suas vidas transformadas e aumentar e melhorar o seu relacionamento com Deus. Já se inscreve agora, não deixa para depois. Escreve agora no nosso canal para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso exército dos leitores da Bíblia. Curta esse canal, curta esse vídeo para que mais pessoas possam receber e ser alcançadas por esta palavra de vida e transformação. Todos os dias nós lemos 4 capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, versículos 5, 6, 7 e 8. Acompanhe conosco, eu tenho certeza que transformações serão geradas na sua vida através da palavra de Deus. Vamos conhecer qual é o versículo destaque do dia? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos, capítulo 7, versículo 48. Esse versículo nós vamos ver na íntegra durante a nossa leitura de hoje, mas eu gostaria de deixar ele destacado aqui para você entender que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, ele não habita em locais materiais. O templo de Deus sou eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo, é a Bíblia que nos ensina isso. Então, nós temos que cuidar desse templo do nosso Deus Altíssimo, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita em mim e habita em você. Como que você tem cuidado da habitação do próprio Deus? Como você tem cuidado? Esse desafio aqui é um chamado para que nós possamos cuidar do templo. E eu vou repetir, esse nosso desafio, ele é um chamado para que eu e você nos atentemos para que nós somos o templo do Espírito Santo e nós devemos cada dia mais aprimorar esse templo, cuidar desse templo, limpar esse templo, preparar esse templo para que ele possa ser habitação do Altíssimo, do Espírito Santo, ok? Vamos então iniciar nossa leitura do dia? Atos, capítulo 5.
Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passaram um espaço quase de 3 horas. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então
foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem,
maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Neste tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, que foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei no Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes
Tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E assim nós concluímos a nossa leitura do dia. Parabéns para você que chegou até aqui e vamos firmes nesse desafio e eu te espero na próxima leitura. Muito obrigada.